antes de tudo, eu vou pedir um favorzinho para vocês. Esse canal não é monetizado, mas é importante que você se inscreva aqui e dê um like no vídeo, para que o YouTube entenda que o conteúdo do canal é relevante. Assim, o balé estará sendo levado para uma quantidade maior de pessoas, que é exatamente a minha finalidade em todas essas aventuras de lives, e entrevistas, e e-book, enfim. Eu quero muito divulgar o balé, tá? Bem, para quem não me conhece, eu sou Eliana Caminada, fui bailarina do Teatro Municipal do Rio e hoje sou professora e palestrante de vários temas ligados ao balé, especialmente sua história e a história dos balés de repertório. Sou formada em balé, tudo mais é consequência. A cultura do meu pai, a convivência com meu marido, também bailarino, o ambiente artístico que sempre me cercou, foi com esses elementos que eu construí minha história. Mas eu não fui uma apaixonada passiva pelo balé. Ao contrário, minha curiosidade, minha necessidade de saber também desempenharam um papel muito importante. Porque eu sabia que um dia eu teria que parar de dançar. E eu queria continuar vivendo dentro do mundo do balé. Certa vez, até me perguntaram quando é que a dança tinha entrado na minha vida. E eu respondi brincando, quem sabe, na outra encarnação, porque eu não me lembro dessa vida aqui sem balé. Bem, eu vou falar de repertório nessa live, porque repertório é o foco das lições de balé, das primeiras lições de balé, foi o foco do primeiro e-book, foi a História do Lago dos Cisnes, e porque é muito importante para professores, bailarinos, remontadores, amantes do balé, todas as pessoas que estão ligadas à arte do balé, lidam e gostam e amam o repertório. Então, antes de qualquer coisa, o que significa repertório? Bem, em relação à arte, repertório está sempre associado à perenidade, universalidade e à temporalidade. O repertório do balé acadêmico está ligado a uma coleção de peças que, reunidas a partir de determinados critérios, formam o acervo de uma companhia. Isso sob o ponto de vista ideal. Tá? Que critérios são esses? O que é balé de repertório? Tatiana Leskova, a mestra que dispensa apresentações, né, afirma que balés de repertório são aqueles que foram consagrados pelas montagens e remontagens sucessivas e que constituem o acervo de companhias do mundo todo. Eric Valdo, meu marido, ex-mestre de balé do Municipal do Rio, diretor do Balé Guaíra entre 1978 e 79, entre outras, considera que quando se menciona balés de repertório, está se referindo ao período romântico francês, Rússia Imperial e criações de Auguste Bournonville, além de Coppelia. Mas alertava que a remontagem de balés de repertório, para ser íntegra e honesta, pressupõe conhecimento, experiência e sensibilidade de quem vai remontar, porque é ele que vai escolher, adaptar e extrair o melhor do elenco disponível. Ele tocou num ponto crucial, a capacidade de quem vai remontar para avaliar o nível técnico e artístico do material humano de que ele dispõe
E de que número de bailarinos ele dispõe, que número de pessoas aptas ele tem na mão. O conhecimento histórico que lhe permitirá adaptar, quando e se for necessário, sem fugir do estilo e da época, a capacidade para extrair do elenco o melhor, eis os critérios. Esses são os critérios. Os estúdios de ótimo nível de ensino, eles têm produzido remontagens de boa qualidade, eu já vi muitas boas, e deveriam ser apoiados financeiramente pelo empresariado e pelos formadores de opinião ligados à mídia. Lamentavelmente, esta não é uma tradição brasileira em relação à arte erudita, nem só ao balé, a arte erudita em geral. O empresário americano, via de regra, tem o prestígio de seu empreendimento em alta conta. Por isso, ele investe em ter sua marca associada à cultura/educação de excelente qualidade. Cultura/educação? Sim, porque não existe educação sem cultura. Os programas sobre balé clássico veiculados pela televisão, com as exceções que confirmam a regra, têm sido lamentável. Chega a ser tendenciosa. Critério na escolha do que será apresentado, sem patrulhamentos ideológicos, precisa ser uma luta encampada pelos que amam o balé. Mas o produto que pretendemos vender ao telespectador, a montagem de um balé de repertório, tem que apresentar um diferencial. E esse diferencial está no prestígio do orientador, na sua competência para mostrar um espetáculo de inquestionável qualidade. Postas estas questões, pensemos nas remontagens de balés de repertório a partir de mais uma questão básica, a ética. O aspecto ético envolve alguns itens. É fundamental que o professor tenha consciência de que será um formador de opinião, alguém responsável pela futura mentalidade do seu aluno. Professores precisam sempre lembrar seus discípulos do respeito que é devido aos coreógrafos e às suas criações e ser exemplo ele mesmo de preparo intelectual, artístico e prático para atuar como remontador e conseguir ótimos resultados em festivais importantes verdadeiramente. Quando falamos de clássicos que caíram em domínio público, é mais importante ainda o critério do remontador. Os princípios éticos têm que nortear essa escolha. É preciso ter gabarito para remontá-la. Os coreógrafos da contemporaneidade de todos os estilos de dança estão amparados por severas leis de proteção aos direitos autorais. Em parte, fazem porque os bailarinos de suas companhias, que já não dançam mais, precisam sobreviver dentro de sua profissão. Mas existe o outro lado desta moeda. Os direitos autorais protegem as obras dos criadores de remontagens fora de estilo, fora de música, muitas vezes mutilados em relação à própria coreografia. É uma espécie de seguro contra a intromissão indevida dentro da obra de cada um deles, mesmo que ele já tenha morrido. George Balanchine, por exemplo, é protegido pela Balanchine Foundation Trust e usar qualquer de suas obras sem autorização dá processo. A ex-União Soviética sempre foi mais condescendente com a remontagem de seus balés, por considerar que obras universais são patrimônios da humanidade. E são. O problema é que eles mesmos, os russos,
legítimos senhores do grande legado dos balés a partir de 1850, foram eles que se tornaram as maiores vítimas da falta de noção, de critério e de respeito na utilização de seu repertório. No Festival de Joinville, creio eu, de 1998, concorreu como clássico de repertório um trecho de Ivan o Terrível, de Yuri Grigorovich. O Ivan em questão era um menino ainda, sequer tinha o corpo desenvolvido para desempenhar tal personagem, o Ivan, o Terrível. E o que se viu no palco foi a caricatura do fragmento de uma obra remontada sobre a figura histórica do czar, e pior que isso, foi a exposição da criança ao ridículo. Vamos dar uma olhadinha num trecho do balé para nós comentarmos adiante. Vamos ver o que vocês pensam sobre esse trechinho que eu vou passar. No caso aqui, na interpretação de Ivan Vassiliev, com balé Bolshoi, ok? Vocês puderam ver um trechinho, eu não consigo ver sem ficar mobilizada. Uma coisa impressionante. É grande demais a ópera do bailarino. O bailarino descer uma escada é uma coisa dificílima, é preciso ser uma grande personalidade cênica. Ele não desce de qualquer forma. É uma estética, é um descer que transmite tudo o que ele está sentindo, tudo que diz respeito ao balé, sem falar nestas partes virtuosísticas, assombrosas, mas que não existiriam se não fossem dotadas de uma enorme força interior, uma grande expressão de uma noção clara de quem foi o Ivan o Terrível na história da Rússia. Isso não é um balé de ficção, isso não é um personagem de ficção, isso aí é um personagem da vida real, da história mesmo da Rússia. É uma história extremamente dramática, com momentos de grande
tragédia. É uma montagem dificílima. Olha como ele sobe de novo essa escada, a coerência que existe em tudo isso. Eu espero que vocês tenham acompanhado os comentários, porque às vezes a gente não valoriza, por exemplo, o descer uma escada. O tempo que um coreógrafo, que um ensaiador, um remontador leva para ensinar, às vezes, um bailarino profissional a descer uma escada, que dirá um estudante ainda. O professor que remonta isso, ele tinha que ter noção de que, apesar dele amar balé russo, eu acredito que sim, quem sabe até pretender homenagear o coreógrafo, pela sua falta de informação, pela sua falta de orientação, ele acabou contribuindo para o desrespeito, para a desdignificação de uma criação épica de um criador consagrado. Entende? Para isso é preciso que estudemos, até para dizer assim, não, isso aí eu adoro, mas eu não posso mudar. É muito complexo. Envolve muitos elementos que não são adequados para gente muito jovem e inexperiente. Tão impróprio quanto montar obras de Grigorovitch é colocar meninas bacantes do balé Noite de Walpurgis. Será que o professor sabe que balé é de Walpurgis? Será que ele sabe em que contexto está inserido? Saberia que faz parte do último ato da ópera Fausto, de Gounod? Em que contexto está inserido esse momento da ópera? O que significa? Se num concurso o jurado, em seus comentários, menciona bacantes ou mênades, criticando a apresentação, será que o professor sabe o significado de mênades, as sacerdotisas de Dioniso, as possuídas, as mulheres que ficavam fora de si, de tanto tomar vinho, que isso era parte do ritual dionisíaco? Por que será? O que é Noite de Walpurgis dentro de Fausto? Fausto vende a alma ao diabo e depois se arrepende. O diabo tenta trazê-lo de volta a ele, mostrando justamente os prazeres da vida. Isso é próprio para uma criança? Será que o professor podia contar isso para crianças? Eu acredito que não. E já aconteceu coisa semelhante em Joinville mesmo, né? Dos jurados registrarem isso. E era uma garotinha, ela dançava uma variação, e nós perguntamos o que ela representava. Ela disse uma fadinha, na inocência dela. E eu acho que a própria professora achava que ela era uma fadinha, a professora não viu o balé inteiro, ela não sabe de onde vem, o que representa, o que significa. Enfim, isso é muito importante. É admissível, sabe, que professores de lugares mais longínquos sejam desinformados no que tange a remontagem de balé de repertório e que tenham uma visão distorcida do que seja um espetáculo digno, íntegro, apropriado e honesto. Mas não é razoável que professores dos grandes centros do país transigam quanto à inclusão de obras inadequadas para faixas etárias que têm permissão para participar da competição. Eu até admito que o festival poderia ter um papel nisso, que é o de orientar, através dos seus regulamentos, o que é permitido dançar num festival, mesmo em se tratando de balé de repertório.
Mas isso é uma outra conversa. Essa nossa conversa sobre balé de repertório é entre nós que somos professores, que fomos bailarinos, que, enfim, que remontamos e que vamos levar nossos alunos, né? Esperamos um bom resultado. Outro ponto a ser abordado é difícil. O que é considerado original nos nossos tempos no que diz respeito a balé de repertório? Existem várias versões de todos eles. E, mais uma vez, é necessário que o professor saiba escolher as versões adequadas. Elas sempre são as versões de companhias consagradas internacionalmente. Bolshoi, Balé do Mariinsky, Royal Ballet, Ópera de Paris, grandes companhias, Balé da Dinamarca, Royal Danish, né? Essas são as companhias que têm uma bagagem, que têm uma tradição para ser o referencial de um professor na hora de fazer uma remontagem. Remontagem. Ele não está montando, ele está remontando uma obra que é de outra pessoa. É necessário até não perder de vista a situação de um candidato ser bom, ser bem ensinado, mas estar dançando algo impróprio para a sua idade, para as suas possibilidades, de estar com um traje que não o favorece, que nesse caso o problema não é dele, do aluno, do candidato, mas que efetivamente o prejudicou. E aí entramos na questão da competência. Considerando essa obra que foi mencionada e que nós vimos e até comentamos, Yvon Terry, de quem terá partido a escolha para a montagem dessa obra? Do professor? Será que ele pode se dar conta de que está assumindo uma tarefa fadada ao fracasso? Por quê? A gente já falou sobre isso. Porque se trata de uma obra que envolve conhecimento da história política de um povo, profundo conhecimento da escola russa de balé e da sua dança folclórica, porque a obra está estruturada sobre esses valores. Será que ele conta, o professor, com recursos suficientes para cumprir as exigências da encenação de maneira íntegra e legítima? Não sei se vocês conseguiram visualizar a complexidade da encenação. Imaginemos um estúdio que possua alunos adultos de ótimo nível técnico, de significativo amadurecimento artístico. Ainda assim, quem se sente capaz de remontar uma obra tão complexa, um balé enorme, 2 horas e meia, mas muito bem construído, muito bem costurado, impróprio para ser fragmentado, porque as cenas ficam sem sentido fora do contexto geral, que é uma característica, aliás, dos balés do século XX. Será que o professor refletiu no fato de que o balé foi criado por uma companhia do porte do balé Bolshoi, para bailarinos que são diferenciados, porque são escolhidos a dedo nos exames de seleção, e porque tem uma condição de exercer sua profissão que praticamente não existe no mundo? Eu me referi a Yvon Terry, mas poderia estar mencionando outras obras de inúmeros outros coreógrafos, contemporâneos de bases acadêmicas. Macmillan, John Crank, por exemplo. Eles fazem transposição de obras literárias para a dança. Se você não leu a obra, se você não sabe o que é Manon, se você nunca leu Romeu e Julieta, se você não conhece a história dos Habsburgos, aliás, a gente devia conhecer, porque a nossa imperatriz Leopoldina era uma Habsburgo,
tem tudo a ver com aquela casa e com aquele balé. Será que ele não percebe que ele precisa de saber isso para remontar balés acadêmicos clássicos, atuais, por exemplo? E em que consiste a competência a que me refiro? Basta conhecer a sequência dos passos? É apenas nisso que reside a dificuldade de uma remontagem, de uma obra coreográfica de qualquer período histórico, sobretudo do mais recente? E o tema? Alguém considera o que significam as histórias dos balés, para além da historinha contada nos blogs, de forma superficial? O vídeo é suficiente para a remontagem de balés? Mesmo para os que dançaram muito, para os que dominam muito dos balés célebres de qualquer estilo? Tatiana Leskova, ainda, há quase 20 anos, já dizia que o vídeo era uma faca de dois gumes. Se, por um lado, ajudaria o verdadeiro profissional a tirar dúvidas, a relembrar detalhes e contribuiria para a divulgação da dança a lugares inacessíveis, por outro, permitiria que pessoas inocentes ou inescrupulosas se lançassem na remontagem que estivesse disponível naquela telinha mágica. E ela estava certa. O vídeo é mais um recurso, e bastante valioso para auxiliar aqueles que já conhecem o que vão remontar. É útil para apressar o tempo de ensaio de um bailarino ou de uma companhia, assim mesmo até determinado ponto, porque não basta ter a coreografia na cabeça, é necessário tê-la no corpo e na alma. Eu já assisti uma remontagem no Teatro Municipal do Rio, na qual o balé remontado por vídeo ficou numa de suas sequências virado para o lado errado. Ele deveria estar em diagonal e ele foi montado de frente, como se elas viessem de trás para frente do palco. Por que aconteceu isso? Porque foi remontado só por vídeo. E o vídeo tem câmeras colocadas em ângulos diferentes, que iludem em relação ao espaço cênico, em relação à frente para a qual os bailarinos estão virados, em relação a que parte do palco o balé está ocupando, em relação a distâncias entre os bailarinos. Como mostrar a ação de todos os personagens em cena, na telinha? Inúmeras vezes um estúdio, até companhias mesmo, se apresentam em versões completas de balés de domínio público e o fazem de forma deturpada. Existem os que podem ser adaptados e outros que é muito difícil. Gisele, por exemplo, assim como todos os balés românticos, dispensa pernas na cabeça e nada tem a ver com a técnica de explosão que caracteriza os grands ballet acadêmicos, ao menos como eles são executados hoje. Mas é uma obra que permite adaptações, sempre a partir de um referencial. As danças campestres podem ser dançadas com sapatinhos de caráter e os rapazes de bota, o que libera muito o professor de ter suficiente número de elementos com trabalho de pés suficientemente bom para colocar sapatilhas de ponta e os rapazes colocar sapatilhas. Isso é uma solução que eu, por exemplo, assisti no balé Bolshoi. E ajuda muito. Hilarion também deve atuar como um bailarino demi-caráter. Por outro lado, o corpo de baile do segundo ato, que ele tem formas muito mais acadêmicas, eles envolvem um grau menor de dificuldade em relação, por exemplo, ao segundo ato de La Sylphide, tanto a versão de Taglioni, reconstruída por Lacotte, quanto de Bournonville.
Les Filles, de Mikhail Fokine, que é um balé neorromântico no início do século XX, pelo seu estilismo, é dificílimo de ser entendido por jovens bailarinos e ensaiadores com pouca experiência. Mas é muito comum achar-se que o prelúdio, o papel dançado por uma das bailarinas principais, é muito fácil. Ah, não tem pirueta, não tem salto, não tem développé, então é fácil. A morte do cisne é outra vítima desse engano fatal. Em ambos, as dificuldades residem exatamente na ausência do grande referencial do aluno, que são os desafios técnicos. As dificuldades, no caso do prelúdio, no caso da morte do cisne, estão na atmosfera a ser transmitida pelo bailarino. E isso é uma coisa muito subjetiva. Tudo que é muito subjetivo é muito difícil. Eu costumo dizer que quadrado é uma figura geométrica e que se a gente fala nela, todo mundo já sabe o que é. O romantismo foi o enfeite que se colocou no quadrado. E quando você enfeita, cada um entende aquele ornamento da sua maneira. Então é muito mais difícil de montar. Petipa, Marius Petipa, aéreo, com lifts bombásticos, é outro absurdo, que contraria a concepção que ele tinha de balé. Ele trouxe o balé para a terra, como se diz, para o plano médio novamente. Ele negou aqueles efeitos aéreos típicos do período romântico. Ele não gostava daqueles fios, daquelas bailarinas, ele gostava de mulheres de fato, de homens de fato, seres humanos. Ele não estava muito interessado em seres espirituais e de outra dimensão. Já o padedê do corsário, por exemplo, pode ser dançado de tutu ou de túnica, mas o de tutu pressupõe uma orientação diferente de quando ele é executado de túnica. É uma liberdade poética que a gente permite a um balé que é leve e despretensioso, que não tem uma grande qualidade artística. Mas essas adaptações precisam ter sentido, ter lógica. Ignorar esses detalhes é transformar a arte do balé em formas vazias de conteúdo, em atividade física próxima do mero adestramento. Quem está apto, então, para oferecer artisticamente um bom espetáculo, com balés de repertório, sejam eles românticos ou clássico acadêmicos? Então, primeiro, escolher pensando no respeito à obra e na sua indicação para a companhia e para os bailarinos disponíveis. Primeira coisa. Segundo, reunir o elenco para colocá-lo a par da obra que ele irá, o elenco, interpretar no mais amplo sentido possível. Data de criação, estilo, época, compositor, coreógrafo, bailarinos e companhias que celebrizaram esses balés. Se possível, estimular o elenco a assistir a obra no teatro, que é uma coisa difícil, porque teatro no Brasil, com balé de repertório, de obras históricas, balés grandes, balés de 3 atos, por exemplo, só no Teatro Municipal do Rio e algumas montagens de São Paulo Companhia de Dança, o que dificulta essa sugestão, mas ela fica aí para vocês. Não admitir em hipótese alguma que os que participam de um balé de repertório desconheçam-no integralmente. Conhecer o balé completo deve ser uma condição sine qua non para ser escolhido para integrar o elenco do grupo, da companhia, da academia. Os estúdios e seus orientadores devem parar e desistir dos clássicos de repertório.
Eu acho que não. Essa não seria uma solução, porque o balé precisa de divulgação. O que os professores precisam é estar conscientes da importância do trabalho que estão fazendo. Para concluir, eu gostaria de frisar que a legitimidade é conferida pela ética e pela competência. Somos indiscutivelmente talentosos e capazes. Nossa mestiçagem nos permite compreender com o corpo e com a alma infinitas linguagens de dança, que dirá uma tão universal quanto o balé clássico. Antes de ir, eu vou pedir que você se inscreva no canal novamente e vou pedir novamente que você dê um like, tá bom? Porque minha obsessão é divulgar o balé no nosso país. Se você quiser deixar alguma pergunta nos comentários, eu teria um enorme prazer em responder. Me siga também em minha página no Facebook, o endereço está aqui, certo? Vocês estão vendo? facebook.com/caminhada.eliana e no Instagram, deixa eu esconder, tá certo, no instagram.com/eliana.caminhada ou nos endereços que estão abaixo na descrição do vídeo que vocês acabaram de ver. Inclusive, se você entrar em elianacaminhada.com.br, que é o meu site, vai encontrar um e-book bem legal sobre o Lago dos Cisnes, que você pode baixar de graça. E ele não será o único. Bem, pessoal, já falei muito, mas é sempre um prazer falar sobre balé. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.